Bem-vindo aos grandes players do mercado. Hoje nós estamos com um player aqui do mercado imobiliário de muito peso. Obrigado, Sérgio, por ter aceitado o convite, compartilhar a sua vasta experiência de 34 anos no mercado com a sua empresa Tati. Então, para você que está aí no seu condomínio, cheio de dúvidas, cheio de problema, nós sabemos o que não falta em condomínio são a questão dos atritos, né? O barulho, o pet. O Sérgio estava aqui explicando para nós, aquecendo nossos motores, falando dos 5 Cs do condomínio. E com certeza você deve estar envolvido em mais da metade deles. Então estamos aqui também com o nosso time da Mentoria Imóveis, que sempre compõe aqui a mesa dos grandes players. Tiagão, há mais de 10 anos no mercado, já operando em São Paulo e aqui na Granja também. E a Letícia, já a segunda geração, trabalhando aí na parte comercial, corretora, com uma vasta experiência, com muitas histórias engraçadas e curiosas para compartilhar com a gente. Eu também, Juraci, prazer, estou à frente da Mentoria Imóveis, fazemos administração entre as partes, proprietário e inquilino, e também vivemos aí grandes histórias e acredita que o compartilhamento desse conteúdo vai ser muito rico para você e trazer muita clareza sobre dúvidas que vocês têm. Sérgio, se apresenta, fala um pouco para o pessoal. Ótimo dia a todos, tá? Sou Sérgio Curita, sou diretor comercial e inovações da Tati, gestão de condomínios e cobrança, tá? Eu agradeço a oportunidade, tá, Juraci e Thiago, tá? Convidar aqui, tá, para participar desse podcast aqui com vocês, tá? Contar um pouquinho da Tati, tá? A Tati tem 34 anos, no dia 31 de agosto, nós comemoramos essa data aí, tá? A Tati começou, tá? Lá em São Miguel Paulista, não sei se vocês conhecem, lá no fim, lá da Zona Leste, né? Nós começamos lá um escritório de advocacia e contabilidade, e um dia, né, apareceu um síndico de um condomínio, seu Luiz Carlos Bento, tá? Foram lá no escritório e falaram assim: vocês fazem administração de condomínio? Aí nós respondemos, nós não temos experiência, mas se você der a oportunidade, podemos fazer. Ele falou: sim, tá? Vou dar essa oportunidade para vocês, e começamos a encarar, tá, o segmento da administração e olhando assim sempre para o centro da cidade de São Paulo, né? E aqueles prédios. Falei, nossa, daqui é o futuro de São Paulo, né? Sim. Prédios, né? Cada vez mais chegando perto da Zona Leste, né? Então foi isso que nós iniciamos nosso trabalho, tá? A Tati hoje, ela tá na Moca, tá na Rua dos Campineiros, 203, tá? Ela atende toda a região de São Paulo, mais o ABC e Guarulhos. Aí hoje nós temos uma filial aqui em Cotia, tá? Que ele atende o Morumbi, Butantã e toda a Raposo Tavares até Vargem Grande. Oh. Estamos em Mogi das Cruzes, lá no Alto do Tietê, e também na Praia Grande, tá? Na Praia Grande nós estamos iniciando, temos 1 ano e meio, tá? As pessoas perguntam muito por que Tati, né? Se é minha esposa, algum meu filho, minha filha chama Thaís, Tatiana, falo, não, tá? Iniciou porque nós somos numerologia, tá? Eu acredito muito nesse daí, da numerologia para dar certo, né? Nós tínhamos outro nome e a pessoa falou assim: esse nome não é muito bom. Aí nós levamos lá os nomes que pretendíamos, né? Que ele tinha dado por números, tá? Números de letras. Aí ele fez lá os cálculos e apresentou a Tati. Falei, tá bom, essa daí mesmo. E estamos aí no mercado há 34 anos. Muito obrigado. Interessante. O que me chama a atenção é, nessa abertura do Sérgio, não despreze os pequenos começos. Aquilo que iniciou com uma oportunidade, hoje está em várias cidades. Só que na Granja Viana são mais de 40 condomínios, incluindo condomínios, bolsões e associações. Com certeza, você que está nos ouvindo pode estar sendo aí administrado o seu condomínio pela Tati, a administração condominial. Sérgio, vamos abrir aqui as curiosidades. Começa falando para nós quais são os 5 Cs dos problemas. E aí, cada um deles, vou pedir para a Letícia e o Tiagão participar com as experiências deles. Eu também vou compartilhar algum dos 6 que dão mais problema nos condomínios. Cachorro, animal, né? Pode ser gato, pets. Cachorro. Qual é a questão dos cachorros? Assim? O que
é a maior reclamação? Fica latindo a noite toda, o excesso de cachorro. Eu já tive pessoas que alugou imóvel, por exemplo, e era uma locação residencial, e ele começou a comercializar os cachorros. Então já começou a vir um canil, e aquilo gerou um baita problema e ele teve que sair. Então, o pet não é tão simples. Já tive situação de pet avançando nos outros, pet em áreas que não podem ficar solto, pets perigoso com a questão de focinheira e a pessoa não usar. Fala um pouco para nós aí, quais são os casos mais fortes desses? Aqui na granja, tá? Nós temos muitas reclamações, tá? Principalmente o gato, né? O gato, ele não tem fronteira, né? Sim. Então ele pula, vai na casa do vizinho, né? E ele sabe, né, que o vizinho não gosta e ele fica lá passeando em cima da mesa, né? Em cima do fogão, né? E ele fica se mostrando, né? Aí dá os conflitos, né, entre os moradores, né, entre os vizinhos, né? Boa. E ele pode fazer o quê? Reclamação? Fazer Não adianta, né? Reclamar para reclamar. Reclamar e tal. Passamos como fala, damos advertência, né, para cuidar melhor do animal, né? Você que Mas tem é seu complicado. gato, faz o seu gatil. Muitos dos nossos clientes fecha com tela e garante tanto a segurança do seu pet como a privacidade do vizinho. A Lei estava falando para nós que foi numa casa, tinha quantos pets, né? Então, na verdade, é que assim, a região da granja não é que é um problema, é uma solução, né? Só que as pessoas utilizam as casas que têm essas áreas grandes justamente para criar pet ou até comercializar, como você falou. Tanto que uma vez eu fui alugar um imóvel e aí ela, mas vê com o proprietário se aceita pet. Mas quantos pets? 18. Sempre coisa parecida. Entendeu? Como é que, assim, você vai chegar pro proprietário, né, com uma casa dentro de um condomínio e falar assim, você aceita 18 pets na casa? Entendeu? Então, assim, já gera um problema com o condomínio. Então, até um problema que nós, corretores de imóveis, passamos é isso, né? A gente sabia fazer esse filtro para não ter esses futuros problemas. E também, uma vez que o Jura falou, eu fui mostrar um apartamento para uma cliente já tem muitos anos, lá em Cotia, né, no Outeiro de Passárgada. E aí eu subi, né, de 50 metros. E tinha, acho que uns 15 cachorros dentro do apartamento, de 50 metros. E assim, a grande questão é o cuidado também, né? E isso que também gera muito conflito. Porque quando eu entrei no apartamento, o cheiro era tão forte, assim, de sujeira, de cachorro, assim, mal cuidado, que eu passei mal. E a cliente também, sabe? Aquela sensação. Então, olha quanta coisa, né, que a gente tem que verificar, né? Então, eu amo pet, eu adoro cachorro e gato, mas assim, nessa questão a gente tem que fazer um filtro imenso, senão não dá. Gente, é muito importante você ter um consultor, porque há lugares que você pode ter 20, 30 pets, condomínios de 5, 10 mil metros de terreno, adequados, que você pode viver esse hobby, esse seu amor com o pet. Mas não é todos, muito menos 50 metros. Tiagão, você tem alguma para compartilhar nesse contexto? Eu tenho até parecida com a da Lê, que eu também estava com uma cliente, numa casa, acredito, era casa, mas acho que tinha 70 metros, uma casa pequena, e ela também falou, eu pode pet? Eu falei, pode. Que pet você tem? Cachorro, gato? Tenho 12 gatos. Não. Falei, aí eu tenho que ver, porque um cachorro, 2 cachorros vai. E outra coisa também, em São Paulo, apartamentos pequenos com labrador, eu não sei como que cabe, não sei. E eu queria até aproveitar, né, isso para perguntar, quem que coloca as regras? Vamos supor, o condomínio, ele pode estipular que tamanho de pet pode ter, o tamanho do cachorro ou não, por onde pode passar, eu posso ir pelo elevador, ou eu tenho que ir pela escada com o meu pet? Tem Quantia normas? de pet. Tem um regulamento interno, ele menciona normalmente, tá, que o cachorro tem que andar no colo do proprietário, utilizar o elevador de serviço, tal, né? Mas também já tive muitas discussões, tá? Que tinha uma senhora, tá? E tinha um cachorro de grande porte. Então, tinha problema de coluna, entrou até na justiça. Tá? Até o juiz da sentença, tá? O cachorro já tinha morrido. Então, quer dizer, não tem mais motivo, né? Normalmente, tá? No regulamento interno, diz que o cachorro de porte médio, tá? Ou, né?
cachorro, quando ele entra, corte pote pequeno, e vai crescendo. O golpe tá aí. Verdade. Então, essa é a maior discussão, né? Mas, como falar, há muitos anos atrás, era uma discussão muito grande sobre os pets. Mas hoje, ele é aceitável no condomínio, né? É que hoje ele faz muito mais parte da família, né? Então Sabe? acaba mudando a maneira de ver o pet, né? Daí o condomínio tem que se adequar às famílias de hoje, né? Correto. Muito bem observado, Thiago. A sociedade, ela tem orbitado, crescido muito em volta do mundo pet. Então, cada vez é mais normal esses desafios novos. Sim. Eu tive uma situação que a pessoa tinha um cachorro lindo, só que o cachorro tinha problemas na questão, não sei como é que eu falo, mas emocional. Passava no psicólogo e tudo, o cachorro. Eu não vou rir porque o meu ia na creche, então... E o cachorro latia incessantemente a noite inteira. E acabou que o condomínio fez os condôminos, né? Fez até baixa assinada para ele sair, era um inquilino, e acabou que saiu do condomínio. Uma história triste, mas para você ver que não é tão simples essa questão de pet, de cachorro. E não só um desafio para a questão dos prédios, mas os condomínios de casas também. E o segundo C, Sérgio, vamos lá? Carro. Carro, o que mais acontece com a questão do carro? Vaga. Vaga de carro, como fala, tem vagas de carro, o pessoal tem duas vagas, quer colocar o terceiro carro nessas 2 vagas que ele tem, e somente aqui nas ruas, né? Então ele tem as vagas em frente da casa, eles também querem colocar na rua, né? Então é uma discussão grande também, né? Não sei se vocês também têm essas dificuldades aqui, né? Sim, também, Lá, no meu condomínio a gente pode colocar, não pode ficar direto. Se tiver visita, pode colocar na rua, mas não pode ficar direto. E tem uns que nem na rua pode, né? Tem uns condomínios que é só Não o que pode. couber na garagem. Sim. Daí, às vezes, a gente passa um apertinho nisso, né? E tem também aqueles condomínios de prédio, né, que tem a vaga presa, né? Que eu acho que é um projeto muito mal pensado, talvez. Não querendo aqui expor minha opinião, mas já colocando. Porque você, né, imagina, você tem uma família, precisa sair com urgência, aí você tem que chamar o vizinho para tirar o carro. Isso daí também deve gerar muito conflito, né? Então... como fala, um dos que tem mais quórum numa assembleia, tá? Em prédio, tá? Como fala, quando tem sorteio de vagas. Sim. Então, primeiro, são o pessoal que estão normalmente, nessa época, os devedores pagam tudo. Então é Sim. bom para vocês, é bom então. Para o condomínio entra bom uma receita, fazendo bastante acordo, né? Tá? Porque o pessoal quer entrar no sorteio para escolher as vagas. Tá? E os últimos, né, são os devedores, né? Sim. Tá? Então, quer dizer, esse é um quórum que, quando tem assembleia, aí você já aproveita algumas vezes, até algumas pautas que necessita de quórum para numa assembleia quando tem, como fala, sorteio de vagas. Tá? Somente que a lei falou quando as vagas são presas, né? Aí algumas vagas que são complicadas, tem, como fala, coluna, é difícil, como fala, fazer manobra, ou tem um pilar, aí você não consegue sair, né? Aí tem que sair pelo fundo do prédio, não consegue abrir as portas, né? E tem que esperar o vizinho tirar o carro. Né? Então, quer dizer, é essa a dificuldade, né? Porque as construtoras, né, eles querem aproveitar o máximo possível de espaço. Sim. E criar mais vagas, Sim. né? Tá? Para diminuir o custo dela, né? Sim. É interessante que o pessoal faz até umas propagandas enganosas que eu já vi. Uma vez eu fui num világio e o proprietário, todo o condomínio, anunciava os imóveis com 3 vagas. Mas, na verdade, eram as 2 na frente da casa. Mais uma na rua. E uma terceira na rua, que o condomínio entrou em acordo e permitiu e passava carros. Mas, não é bem umas 3 vagas, né? Você tem ali 2 vagas cobertas, uma vaga para fora. Outro ponto também, geralmente os condomínios têm vagas para visitantes. E aí o morador pega lá 2, 3 carros que ele tem, principalmente aqueles que trabalham na área, né? Às vezes é mecânico, funileiro, às vezes vende carros, e aí precisa de um lugar para guardar. Onde é que ele vai guardar? Vai guardar no condomínio, tá seguro, tá tudo certo. Sim. E ele entra com aquele monte de carro, e aí você vai fazer ali seu chá de bebê,
Cadê a vaga pro seu visitante? Como é que resolve isso, Sérgio? Denuncia. Tem que fazer, se tiver no regulamento interno, que não pode pernoitar para um prazo muito longo, né? Aí você ia fazer uma advertência, né? Acho que é por aí, né? Bom, e também falando de carro, é bem importante quando você está procurando a sua nova casa, ver também o sistema de monitoramento, né? Porque você está ali na questão do carro, um arranha o carro do outro, criança, carrinho de mercado, já vi também dar muita questão com isso. Nossa, Ou como fala, nem sempre, né? Não aconteceu no condomínio, né? Ele saiu, foi jantar, né? Uhum. Aí deixou no estacionamento, deixou na rua. Quando ele volta, no dia seguinte, ele vê, né? Daí ele acha que foi no condomínio e às vezes condomínio, né? nem foi, né? Consegue Exatamente. cobrar esses problemas do condomínio? Algum dano desse no carro seu, você conseguir provar, o condomínio que paga ou o condomínio paga e vai atrás do condômino? Normalmente o condomínio tem o seguro, né? Para veículos, né? Verdade. Então você pode acionar o seguro, né? Entendi. Tá bom? Normalmente a gente coloca lá num valor de 2 valores de um carro de em torno de uns 300 mil cada carro, né? 2 carros também, só se acontecer uma tragédia, né? Um engavetamento, né? E Sim. você falou de tragédia. No caso, aqui acho que eu nunca vi, mas em São Paulo alguns prédios tiveram enchentes. Ali em Moema, uma época, tinha uma parte de Moema, que a gente chama de Moema Pássaros, ali de baixo, que encheu. Os carros tudo flutuando na garagem. O condomínio é responsável por isso ou não? Eu consigo pegar do condomínio o prejuízo que eu tive com o meu carro, mesmo sendo Então, de mas chuva? aí é o seguro, né? Mas- Na pólice de seguro só ter essa cláusula, né? De catástrofe, né? Tá bom? E Se não tiver, essa aí é uma informação... ação grande, né? Entre o condomínio Assim. e o condomínio, né? E se eu não, onde que eu busco essas informações? Que eu tenho lá o... Você acabou de falar, agora esqueci. Mas onde que eu busco para saber que seguro que tem, qual o valor? Eu tenho acesso a isso como condômino? Sim, tá? Normalmente, igual no nós temos um aplicativo, tá? Nesse aplicativo tem todos os contratos. Ah, legal. Começa pela convenção do condomínio, regulamento interno, aí depois tem outras pastas de, por exemplo, seguros, extintores, tudo isso daí ele consta, tem uma pasta específica para isso daí, né? Hoje em dia, os aplicativos, as administradoras disponibilizam para os moradores, né? Uma outra pergunta. Focar agora um pouquinho na Granja. A Granja não é muito de apartamentos, né? São mais casas em condomínios, associações e bolsões. Condomínio é meio parecido, eu acredito, parecido com um condomínio de um apartamento em São Paulo. Mas como funciona bolsão e associação? Vocês cuidam disso também, né? Sim. Faz a administração de bolsão e de... A associação nós fazemos também, Associação... tá? Bolsão não, né? Bolsão é a mesma também? coisa. Mesma coisa? Ele entra como associação, né? Ah, tá. Ele está registrado como uma associação de amigos, né? Uhum. E, por exemplo, tem algumas associações, né? Vamos dizer, associação, ele antes era um loteamento fechado, foi vendido um loteamento fechado, tá? E outros que esses bolsão, por exemplo, tem a rua, eles vão lá, entre alguns amigos, tá? Alguns moradores, colocam uma cancela lá, um porteiro, ele vira um bolsão. Sim. Tá bom? Mas a partir de em 2022, se não me engano, tá? O Supremo Tribunal de Justiça, tá? Lá em Brasília, tá? Determinou, tá? Existia muita dúvida sobre quem deveria, se o associado deveria pagar ou não, tá? Então, a partir de 22, mais ou menos, tá? Tem que estar registrado na matrícula que ele tem que pagar uma taxa de associativa. Ah, legal. Tá? É bom para as pessoas entenderem. Eu mesmo vim de São Paulo e eu não tinha ideia que existia como funcionava bolsão e associação. Mas é bem interessante, né? Para quem não é aqui da Granja, não sabe, parecem condomínios, né? Tem toda a estrutura, mas não é, né? Uma associação ou um bolsão. Daí a gente pode até... É uma matéria bem legal e Sim. bem bacana a gente ficar Extensa, discutindo aí por várias horas, tá? A gente pode, de repente, marcar uma próxima vez. Também, né? Legal. Tem uma disposição aí que a gente tem aqui, tem várias associações,
Sim. Tá? Então a gente tem uma boa expertise, né? Então, nesse período aqui, nós estamos aqui em Cotia há quase 20 anos, né? Então, nós adquirimos bastante expertise também nesse segmento, né? Legal, bacana. Tá? E você até comentou, tá? Sobre que aqui é muito casas, né? Sim. No dia 21 de maio, tá? Foi aprovado um plano diretor, tá? De andares, né? De prédios de 25 a 30 andares, né? Isso então, é bem polêmico por aqui. Também é outra matéria muito bacana. Também é legal de conversar sobre isso aí, né? Sim. Que aqui o maior impacto que tem aqui, nós temos a dificuldade de locomoção, né? Sim. Tá? Aumentar a densidade. Tá? Se coloca um prédio de 25 andares, 30 andares, nosso número de apartamentos que vai vir de pessoas, né? É muito grande. Bom. De um lado, né, economicamente, tá? Investimento aqui é muito bom. Mas também tem que ver outro lado também que se comporta, né? Isso eu acho um tema bem interessante. Também seria para discutir só isso, né? Sim. Que tem bastante opiniões diferentes, né? Ainda dentro do contexto de condomínio, uma dica que às vezes pode passar desapercebido é quando você estiver ali levantando a documentação do seu imóvel para compra, pedir a CND, né? Certidão negativa do condomínio. Você pode estar ali vislumbrando uma grande oportunidade, mas ter uma bela dívida. E lembre-se, dívida de condomínio leva o imóvel para leilão. Nós mesmos estamos trabalhando, Sérgio, um imóvel avaliado mais ou menos em 1.300, que o condomínio entrou com processo, né, para pagar as despesas atrasadas. Ele ia para leilão, mas o condomínio tomou para ele mesmo e está vendendo por 750, uma grande oportunidade, mas a família foi desapropriada. Então, condomínio é algo muito sério. Fica atento, pegue a certidão e você que está atrasado, como o Sérgio falou, vai lá, faz seu acordo. Acredito que toda administradora está bastante aberta para trazer solução e não chegar a essa via de fatos de ninguém quer que uma família perca ali o seu imóvel, né? Sim, correto. Porque a dívida do condomínio segue o imóvel. Sim. Então, quer dizer, tanto o único que dá leilão, né, é dívida de condomínio e IPTU, que o imóvel pode ir para chegar para ser arrematado, né? Sim. Outro tipo de dívida já é o CPF da pessoa que vai, né? Sim. Gostei muito também que você comentou, Sérgio, como a tecnologia está acompanhando a administração. Muitas pessoas estão no condomínio e não sabem nem que tem um aplicativo ali para poder estar consultando todo esse dia a dia, comunicado, aviso, principalmente prestação de contas financeiras. Correto? Nós estamos aqui no 5, 6 que mais dá problema no condomínio. Já falamos do cachorro, falamos de carro. Qual que é o terceiro, Sérgio? Criança. Tá? Criança. Não sou pai de pet, mas amo criança. Nós tivemos essa época aí época da pandemia, né? Então, muitas crianças em casa, né? Muita energia, né? Muita energia para elas gastarem, tá? E o pessoal fazendo os trabalhos home office, né? Então, foi muito estressante, né? Foi. Agora eu queria a opinião de vocês, que vocês passaram também. Qual os maiores problemas que esses anjinhos causam? A não ser que sejam Denis ou Pimentinha, né? Eu tô entregando minha idade pelos desenhos que eu assistia. Então, mas tanto que assim, que nem a pandemia, foi aonde, é uma coisa bem engraçada, né? Foi aonde abriu aquela busca por casa aqui, realmente, na região da Granja, Sim. Vargem Grande, Ibiúna. Por quê? Eles estavam atrás justamente de chácara, de espaço. Né? Eles queriam sair do apartamento e eu via muita gente, assim, muito tensa por conta disso, né? A questão do trabalho home office e aquela criançada dentro de apartamento, tava todo mundo enlouquecendo, né? Sim. Então precisava realmente desse espaço. E, assim, foi também uma época até boa, né, pro ramo imobiliário, né? Porque Sim. você teve essa migração, né? Do apartamento para as casas, né? Eu tive... E muita gente ficou, gostou e agora é o estilo de vida que todo mundo quer, né? Verdade. Então, a Granja tá aí para isso, né? Então, como fala...
aí nesse período, né, então também começamos a criar espaço, né, para fazer co-work, Sim. né? Sim. Então, quer dizer, hoje os zeladores boa parte deles já não estão morando no condomínio. Então tem aquela casa do zelador que fica ocioso. Aí nós orientamos, né? O quarto você pode virar um co-work, tá? Para o pessoal fazer reunião, tá? Para o pessoal também estudar, né? Uma sala lá para virar um mercado, tá? Uma Cresceu muito. cozinha virar uma lavanderia, né? Então, quer dizer, agregando serviços para o condomínio, tá? O pessoal também hoje não quer, quanto menos ele sair do condomínio, é melhor, por causa da segurança, né? Hoje a gente quer tudo pertinho, né? Para, como falo, comodidade. Então a gente também apresenta, como falo, todo esse tipo de serviço que existe no mercado. Porque os fornecedores procuram nós para nós levarmos para o condomínio. Sim. A levar. Então, como falam, diferenciais hoje da Tati é levar esses parceiros, tá? E apresentar esses parceiros bons, excelentes em serviços para o condomínio. Desde um professor de educação física, professor de pilates, você tem uma sala lá que está ocioso, por que não fazer uma sala de ginástica, uma sala Sim. de massagem, né? Brinquedoteca. Tá? Levar esses atrativos aí, né? E você tocou até num ponto que eu fiz uma pesquisa até esses tempos sobre esses mini market, né? Esses pequenos supermercados em condomínio, que do nada, gente, não sei se vocês repararam, todos têm, entendeu? Então, assim, foi uma questão da pandemia pra frente, né? E tanto que hoje tem uma certa concorrência até para você entrar num condomínio e instalar um mercadinho, não é fácil assim, vou lá, né? Existe todo esse processo de análise que vocês fazem, né? Para ver a qualidade de quem vai estar instalando, de como que vai ser, achar o local ideal até dentro do condomínio, né? E eu tava vendo isso esses dias, né? Falei, nossa, é um mercado interessante, mas não é tão simples assim de entrar. Sim. Tem uma triagem bem forte. Esse é um assunto legal, eu vou até perguntar depois, mas eu queria tirar uma dúvida. Você falou de criança. Em apartamento eu entendo, né? Que a criança pulando, fazendo barulho embaixo, em cima. Aqui na Granja, que a maioria é casa, em condomínio, tem muita reclamação de criança também, não? Temos, né? As crianças estão... Joga a bola na casa do vizinho. Em frente à casa, entendeu? Estão jogando, gritando, brincando. E como falou, o adulto, né? Tá fazendo a reunião home office, né? Então é complicado também, tá? Entendi. Então tem todas essas dificuldades aí, né? Bacana. Aqui tem todo tipo de condomínio. Tem alguns que tem área de lazer, outros não, né? Outras casas são tudo geminadas, né? Sim. Então, eu moro num condomínio que tem uma área muito boa de lazer, mas eu moro bem na frente do clube do condomínio. Então, assim, é onde a criançada vai jogar bola, vai descer de skate, patins. Pra mim, eu não ligo. Pra mim, não é um incômodo e é ali do lado de fora. Mas tem gente, qualquer barulhinho já, né, fica... Tá trabalhando. Dura isso, né? Você tá numa reunião online e a gritaria atrás, né? Mas é o meme, né? Que foi da pandemia, era os pais na reunião e era gato, criança voando atrás. Aquele barulho. É bem isso. Mas, né? Nós temos também muitos investidores que seguem a gente aqui na Mentoria Imóveis. E eu chamo a atenção de vocês, porque quem está investindo num imóvel a nível de trazer uma plenitude para toda a família sai na frente. Quando você compra uma casa para fazer um retrofit, quando você está procurando um condomínio para fazer uma reforma, adquirir um imóvel para depois vender, olha como eles comentaram aqui, a questão do lazer. Hoje, ter várias suítes, antes era só a do casal, né? Hoje não. Aí depois foi a suíte da visita também. Não, hoje eles querem também proporcionar isso para todos os membros da família, uma casa mais completa e tudo mais. Então, fica atento quando você for fazer um investimento. Eu tenho muitos investidores, Sérgio, que me procuram e falam, Juracy, qual é a maior tendência agora? O que eu preciso fazer na casa que eu vou construir ou reformar? Como eu escolho um condomínio? E eu sempre abordo esses 6 que nós estamos falando. Você organizou muito bem, né? Essa síntese de problemas, mas problemas, eles também são bons porque requer solução. E quem dá a resposta para a solução sai na frente, aumenta a receita. Qual que é o quarto C que nós temos, Sérgio?
Nós temos o calote, né? Os devedores. Esse né? talvez seja um problema sério, que é o que nós estávamos adiantando, sobre que vai para leilão e tudo mais. Uma dúvida. Condomínio briga muito, né? Tá todo mundo pagando tudo, o condomínio tá lindo. Lá no grupo do condomínio, geralmente, quem tá mais reclamando da administração e da infraestrutura Não tá pagando. tá atrasado, né? Então, gente, eu sei que todos nós passamos por fases difíceis, mas também tem uma questão de caráter, né? O que vocês, como administradora, Sérgio, se esforçam para resolver esse ser tão polêmico? Então, nós temos uma parceria com o escritório de advocacia, tá? E eles fazem a nossa cobrança. Funciona, tá? Nós montamos uma régua de cobrança. Então, junto aos gestores do condomínio, montamos uma régua de cobrança. Normalmente funciona da seguinte forma: até o 30º dia, tá? Depois do vencimento, até o 30º dia, ele fica no banco. Ele pode pagar tranquilamente, tira a segunda via no banco, tal, e paga-se, tá? Também não tem problema, tá? Pode ligar para a Tati, né? E a gente também passa o código de barra, o boleto por WhatsApp, e-mail, de qualquer forma, tá? Os cálculos com juros, né? De 2%, não, multa de 2%, juros e correção monetária, tá? Nós passamos para o devedor e ele faz o pagamento. Passando no 30º dia, tá, do vencimento, tá, ele entra para cobradoras. Elas começam a ligarem, tá, para o devedor, tá, para fazer um acordo, tá, e tentar, tá. Aí passando normalmente mais de 90 dias, não houve êxito, tá, nós entramos em contato com o síndico, tá, e conversamos com ele, que ele, já ligamos diversas vezes, temos um relatório aqui com quem nós falamos, né? E ele não se propõe a fazer nenhuma proposta, tá? Aí o síndico, os gestores levam para uma reunião, né? E eles comentam, né? Falam, tá passando dificuldade, teve problema de saúde, problema de emprego, né? Então vamos aguardar um tempo. Sim. Tá? Outros não, né? Não, pode entrar na justiça, tá? Cobrar, né? Porque ele fez o aniversário da filha de 15 anos, tá com um carro novo, porque os moradores sabem, né, o que acontece, né, no Sim, condomínio, sim. né? Então nós não sabemos que eles sabem, né? Então eles passam daí para nós entramos na justiça, né? Aí começa a saga do judiciário, né? Boa parte do processo, né? Vamos dizer, de 70% a 80%, tá? É no momento que você ingressa com a ação e o oficial de justiça vai lá. Aí ele fica meio assim, sem graça, né? Porque já o porteiro recebeu o oficial de justiça, já contou para todo mundo que apareceu o oficial Tá de no justiça. grupo acontecendo. Aconteceu, né? Então ele já vai e faz um acordo. Aí vende o carro e paga as contas. Aí os 20% que falta, aí demora mais um pouco, vai chegando em 34 anos que nós estamos na administração, somente um apartamento, tá, que foi para leilão. Tá, e foi arrematado e a pessoa perdeu, tá? Então o índice é muito pequeno, tá? Mas a dívida de condomínio é uma dívida que recebe. Sim. Pode demorar, mas um dia vai receber. Um dia sai. Uma pergunta sobre a dívida. Um condômino inadimplente, eu já vi discussões, eu nem lembro o que havia acontecido, mas o condômino ele fica restrito no uso do condomínio. Vamos supor, não pode usar a academia, a piscina. Existe isso? Pode isso ou não? Se eu estiver devendo e quiser ir para a piscina, posso ir normalmente? Pode normalmente, tá? Não quiser ir à academia, eu uso normal. Normalmente, tá? Não pode restringir nada. Não pode restringir nada, né? Não pode cortar água, luz, nada disso daí, né? Tá. Ajudaria, mas calma. Vamos falar, felizmente não é aquela dente por dente, olho por olho, né? Sim. Bacana. Gente, essa questão de dívida de condomínio, eu tenho uma cliente, uma querida, praticamente uma amiga. Ela estava alugando um imóvel comigo, o imóvel tinha sido entregue pela construtora há 2 meses apenas. Ela vira para mim e fala assim, me manda a CND. Eu falei, para quê? Você vai comprar?
são 2 meses. Como é que você já quer saber? É claro que eu estou falando de um extremo, mas há toda uma importância de você ter um acompanhamento de um profissional, um corretor, uma imobiliária séria, porque você tem que fazer uma análise da saúde do condomínio, né, Sérgio? Sim. Muitas vezes você entra no condomínio, tá o gramado sem aparar, sem pintura, sem zeladoria, sem infraestrutura de segurança. Por quê? A saúde do condomínio está... A saúde financeira do condomínio está totalmente abalada pela essa questão do número de pessoas que não estão ali ativa. E com o profissional, você vai se livrar de cair numa situação dessa. Isso é muito importante. Você já teve algo parecido, Lê? Sim, né? Porque assim, nessa questão, na verdade, a gente já teve várias situações, principalmente na hora de um fechamento, né? Sim. Porque... É venda, né? Porque... Sim, venda, né? Porque você se depara com isso, né? E é um problema. Na verdade, é tudo negociação também, né? Entendeu? Acho que todo mundo tem que estar muito... Se né? há transparência da dívida, apresenta na mesa. Exatamente, e desconta, né? exato. Igualmente com o IPTU, né? Entendeu? Mas é essas situações que são as mais comuns, né? Que acontecem, né? Mas... Estamos indo para a reta final desse bate-papo muito rico de informações. Reforçando, são 34 anos de experiência do Sérgio e da Tati, administradora. Então, vocês estão tendo aqui um conteúdo único. Sérgio, quinto C. Cano. Vazamento? Vazamento, tá? Em prédios De acontece vazamento. muito. Cano, né? Como fala, o banheiro do vizinho. Problema de cano. Ou tem um cano central, né? Também. Às vezes, quando é da responsabilidade do condomínio, outros não, né? Se o cano é do central, tá? Pertence ao condomínio. Por exemplo, estoura o cano, tá? Normalmente, a água vai para o hall. E ele vai para o elevador. Queima a placa do elevador. Que é 15 mil. Nossa. né? Então, quer dizer, como fala... É um valor que o proprietário vai ter que pagar, né? Uhum. Então, quer dizer, mas se for o cano, por exemplo, do cano central, aí é do condomínio. Mas se for da torneira lá, deixou o cano vazando, viajou, estourou o cano lá, se a água, daí é o proprietário que paga o dono do apartamento. Sim. Tá? O seguro do condomínio não tem nada a ver. Então, Interessante esse ponto. Eu tive uma proprietária que me exigiu que o inquilino fizesse um seguro sobre o cano, porque ela não ia querer pagar uma placa de um elevador de 15, 20 mil reais. Já na questão das casas, acontece muito isso que o Thiago estava falando. O pessoal vem de São Paulo. Quais são as perguntas? O que está incluso no condomínio? Está incluso água? Está incluso aquilo? Não, amigo, aqui não é condomínio de prédios, é condomínio de casa, não tem nada incluso. E dá um problema muito recorrente nessa questão dos canos e das águas, quando é tudo misturado, essa questão do incluso, né? Porque se dá um vazamento, tem que dividir com todo mundo. Aí o outro fica, pô, eu moro sozinho, o vizinho de cima tem 5 pessoas e eu tô pagando rateio. E eu vejo que os condomínios mais fortes, mais atuais, eles estão dividindo, né? Até internamente eles colocam um relógio. Pode ser até um relógio externo, mas eles têm um controle muito bem organizado. É um ponto também a se verificar, porque a longo prazo, vamos lá, você pode ter uma bela despesa com essa questão do cano, que eu nem sonhava na minha vida que o cano era um dos itens aqui dos 5, 6 do Sérgio. Mas é engraçado que a gente não pensa, mas ele falando, aí você começa a lembrar, você vê que é até lógico, né? É uma coisa que sempre dá problema, né? Sim. Quer dizer, não sempre, mas dá bastante problema. Para resolver, igual você pediu um seguro, né? Existem alguns seguros específicos, né? Do apartamento. Como falar, uma pessoa faz um seguro do apartamento, tá? Sim. Por exemplo, no caso de incêndio, Sim. tá? Do cano estourar, tá? Como falar, muitas vezes o morador, ele vê lá, o condomínio pagou o seguro, então eu não preciso pagar o meu seguro. Não, o condomínio está pagando o seguro da área comum. Tá? Se pegar o fogo no prédio, tá? O seguro vai pagar a carcaça. Sim. Tá? Não vai pagar o conteúdo do apartamento lá, tá?
do sofá, da televisão, né, que ele tem. Tá? Então, existe alguns seguros, tá, que chama seguro conteúdo. Interessante. Tá? Que ele não é... Ele é um tipo R$50, eu não lembro. Você faz alguns pacotes, tá? Então, é uns R$50 por apartamento. Interessante. Tá? Porque algumas coisas já não incluem, né? Por exemplo, relógio, tá? Dinheiro, joias, né? Tá? Quase que incalculável. Esse daí já não tem. Nesse conteúdo, na maioria dos seguros, daí você tem que fazer seguro específico. Agora, você faz um seguro conteúdo que é mais ou menos lá, por exemplo, uma televisão. Como falam também, ninguém vai roubar uma geladeira, vai sair, né? Do condomínio com uma geladeira. Né? Coisas padrão, né? Assim, que tenha numa casa, num apartamento, né? Então a gente tem lá alguns tipos de seguros, tá? A, B, C, para resolver isso daí, tá? Eu não seguro, eu ia falar. que o seguro incêndio é obrigatório fazer, tá? É previsto em lei. Imagine você aluga um imóvel e aquele imóvel pega fogo. Como é que paga? Quem é o responsável? Você que está alugando. Então, fica muito atento. As apólices costumam ser anuais e é um valor, como o Sérgio falou, bem módico, assim, 200, 300. É 100 vezes o valor do aluguel. Então, se previna, porque um seguro desses, uma questão de uma casa, pode até alastrar para outra casa, numa questão de um apartamento, para todo o prédio. E uma fatalidade dessa, você não está assegurado. Então, a lei já prevê e se você não faz, vai ter muito problema. Pessoal, estamos aqui hoje com o nosso tema nos grandes players do mercado, pontuando aqui muitas curiosidades, dúvidas e soluções para os condomínios. Não quero mais tomar tanto tempo do Sérgio, que tem sido muito generoso nessa manhã com a gente. Vamos fazer uma última rodada de perguntas para ele, agora um pouco mais aleatória, fora dos 5 Cs, mas eu acredito que está sempre envolvidas, né, Sérgio? Tiagão, quer fazer uma pergunta? O que você tem, assim, para trazer, elucidar nessa rodada? A gente estava aqui com o Sérgio, né, batendo um papo antes de começar. Ele trouxe algumas questões que eu não sabia e que eu achei interessante, que é a receita do condomínio, que pode vir por mercadinho, uma antena de celular. Como que é feito isso? Para onde que vai o dinheiro? Como que é declarado esse valor que entra para o condomínio? Hoje em dia, tá, o que nós fazemos, né, é que numa assembleia a gente menciona qual despesa que ele vai ser destinado. Se é para receita ordinária, receita para uma melhoria, tá? Então a gente já coloca específico para isso daí, tá? Para que não haja problemas, né? Porque uma receita ordinária normalmente é o proprietário e o inquilino. O inquilino é responsável. Uma melhoria só cabe ao proprietário fazer o pagamento. Legal. Tá legal? É bom. Então a gente já coloca para essa receita seja destinado, que não haja discussão, né? Sim. Tá bom? Sérgio, muito bem isso que você comentou, porque tem proprietários que querem repassar todo o custo do condomínio para o inquilino. E a lei protege, não é permitido. Então, como é que seria isso? Se vai pintar o prédio, se vai pintar toda a área comum do condomínio, o inquilino não participa disso. Vamos ampliar a piscina, vamos colocar um aquecedor na piscina. Ele não participa disso. Os pontos específicos, até peço para você trazer eles que o inquilino participa. A luz comum, a questão dos funcionários, tudo aquilo que o inquilino está usufruindo no seu dia a dia. Né? Isso, Sérgio? As despesas ordinárias, né? Ótimo. Tá? Já as extraordinárias cabem ao proprietário. Boa. Tá bom? Daria para fazer uma distinção dessa forma, né? Legal. Tá legal? Normalmente, tá? Na prestação de contas do condomínio, tá discriminado isso daí, tá? E existe as linhas, né? Onde estão, a ordinária, fundo de reserva, melhoria, tá? Hoje também já colocamos previsão de 13º, férias, tá? Para que não haja surpresa, né? Até a própria água também, né? Tá? Porque hoje você tem a água, mas o esgoto é dobrado, né? O valor, né? Sim. Então, de vez em quando, no caso de vocês para imobiliária, né? É complicado, né? Fazer a administração. Né? Então, Verdade. é por aí, né? Lê, qual que é a sua dúvida?
Então, na verdade, assim, eu tava pensando aqui no comentário de vocês, e falando em apartamento, tudo é mais padronizado, né? Então, você vai fazer uma pintura externa do prédio, é de acordo com todo é um acordo comum, né? Por exemplo, aqui na Granja, se a gente vai num világio, eu já fui num aqui, o Modern, tem lá existe, então, minha dúvida é essa. Eu já fui lá várias vezes e eu percebo que tem casas que estão super conservadas, pintadinhas, e outras sem pintura nenhuma. Entendeu? Isso daí não deveria ser uma coisa meio que padronizada, para não ter essa diferença de fachada, mesmo porque a tinta é a mesma. Só que daí o proprietário que quer cuidar fala lá, qual tinta que eu posso usar aqui? Qual que é a cor? Aí o condomínio vai lá e fala, é X, né? E de repente o vizinho nunca pinta, né? E você tem aquele világio que é padrão, mas tem casas diferentes. Não deveria seguir um tempo, entendeu? O condomínio administra isso, né? É, não entendeu? proprietário. Não um proprietário, exato. Né? Porque é um condomínio ótimo ali que eu tô falando. Ela tá falando de um condomínio e até tive lá há pouco tempo e tem umas 2, 3 casas que você vê que tá desgastado, né? E outras novinhas, super bonitas, né? Então, tem o padrão da cor, tem o padrão do material, mas... porque daí o condomínio fala, você quer manter sua casa? Então, a cor X é a cor do condomínio. É padronizado, mas entendeu? Não é padronizado mas em quanto tempo que a parede é quase que grudada uma na outra, né? Porque é uma casa muito igual à outra do lado. Apesar que o Modern é isolado. É isolado. Né? Mesmo assim, é aqui no 21. Na São Camilo, Modern Townhouse. Sim. Modernitar? Não, Modernitar não, Modern. Desculpa, é o Modernitar. Não é o Modern, é o Modernitar. Fica na Walter... Isso, é esse mesmo. Não é o Modern, é o Modernitar. O Modern também tem o mesmo mesma problema. Coisa, é o mesmo problema. Porque são casas isoladas muito perto uma da outra, né? E aí, a gente, né, se depara... E não deveria ser padronizado isso também? Algo obrigatório ou que o próprio condomínio, né, determinasse essa conservação? Se ele for considerado como condomínio, ele tem que ser padronizado. Mas o que ela fala de padronizar, eles são padronizados pela cor, pelo material. O que ela tá querendo saber é se tem uma maneira de forçar o proprietário a fazer a manutenção da pintura externa de tempos em tempos. Ou o condomínio assumir essa manutenção a responsabilidade e repassar. É do condomínio, É do né? condomínio, mesmo a fachada. Mesmo a fachada. Não, a fachada da casa? Da casa. A fachada, a lateral, tudo isso daí a gente é considerado fachada. Tá? A frente, lado e tal, tudo isso daí é fachada. Então o condomínio tem que manter tudo isso daí. Por exemplo, ele vai contratar, vai ter uma assembleia para aprovação da pintura das casas. Tá? Ali faz a cotação, aprova e divide por número de moradores e cobra no boleto. Então, mas eu não que a sabia gente disso, por quê? Sim, né? Mas então por que lá existe o que tá pintado Então, ou porque não? talvez eles não, a administradora, ou eles não sigam. Entendi. A gente tem que estar na ata também, né? Se o proprietário vai administrar a manutenção do imóvel ou o condomínio todo, né? Porque, como eu falei, é fachada, o condomínio é responsável, né? Sim, a responsabilidade cabe ao condomínio. Tá? Por exemplo, você pinta uma casa hoje, outra, tá bonita. Passando aqui 6 meses já tá mais clara do que a outra, né? Sim. Vai ficando diferente, vai ficando, né? Tem um desgaste da tinta, né? Então ele tem que, por exemplo, a cor, as faixinhas, né? Por exemplo, tem a faixa branca, janelas de tal cor, tem um esquadro verde, né? Tudo da mesma forma, né? Então, não sei porquê, tá? Se for uma associação, aí nós vimos que quem é o proprietário, que é o responsável. Mas no condomínio, a fachada é a responsabilidade Entendi. Então, aí não sei se ele é condomínio, considerado condomínio. Tem que ver isso, talvez. Talvez pareça, mas não é. Talvez pareça, mas não é. Sérgio, eu quero fechar esse tempo. Quando a conversa tá boa, vou fazer 1 hora quase que a gente está aqui, 50 minutos. Muito rico, muita informação. Que fecha para nós, assim, com um item, um tema que a gente tem que estar muito atento, como imobiliária, corretores, administrador e também moradores. Um apanhado geral, assim, de... Imagine que seu amigo chega e fale, Sérgio, estou pensando em comprar um imóvel. O que eu tenho que tomar cuidado, meu amigo? Além do que já comentamos aqui dos 5 Eu acho que a gente vem, vamos falar,
nós estamos ficando cada vez mais velhos, né? Né? Estamos conseguindo Longevidade. longevidade, né? Então, hoje a gente tem uma casa térrea, né? Boa. Tá? E hoje que lá em São Paulo a gente está vendo, está crescendo, tá? Que seria, tá? Seria até uma moradia com um conceito de serviços específico para elevar a qualidade de vida ao envelhecer, tá? Bem, Bom ponto. bem observado. Muito bem. Tá procurando um imóvel, tem que pensar em qualidade de vida e longevidade. Exatamente. Imóvel não é carro, algo do gênero que você pode trocar todo ano. É o famoso sonho, né, do brasileiro. Cabe hoje às imobiliárias, aos construtores, investidores, tá? Tem esse mercado, né? Muito bom. Um mercado que está crescendo, tá? Alguns anos atrás, junto à Secov, iniciaram esse trabalho que teve um grupo de professores da USP, compraram um terreno, tá? E cada um teve o seu cantinho, tá? Seu quarto, sua cozinha, seu banheiro, sua salazinha e um local no meio, tá? Lá, a área de convivência de todo mundo. Interessante. Tá? Novo Diferente, conceito, legal. bem diferente. Tá? Então, quer dizer, você não dá trabalho para os filhos, né? E você tem bastante amigos lá para cuidar de você, né? Sim, é muito legal esse conceito. Ô, Sérgio, só agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, Thiago. Obrigado, muito obrigado. Letícia. Obrigada, Bom, obrigada. então- Foi muito legal. Espero que vocês gostem desse material riquíssimo. Preparamos aqui com muito carinho para vocês, para poder contribuir com o seu dia a dia no seu condomínio. E continua nos acompanhando, porque sempre vamos trazer os melhores do mercado para poder adicionar na sua jornada.